As células-tronco são células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. Elas também podem se dividir e se transformar em outros tipos de células. Além disso, as células-tronco podem ser programadas para desenvolver funções específicas, tendo em vista que ainda não possuem uma especialização. Basicamente, as células-tronco podem se autorreplicar, ou seja, se duplicar, gerando outras células-tronco, ou ainda se transformar em outros tipos de células. Existem três principais tipos: as embrionárias e as adultas, que são encontradas principalmente na medula óssea e no cordão umbilical, oriundas de fontes naturais, e as pluripotentes induzidas, que foram obtidas por cientistas em laboratório no ano de 2007. As células-troncos adultas são retiradas do organismo já formado, por exemplo, medula óssea, fígado, sangue, cordão umbilical, placenta e etc. Elas são chamadas de células-troncos adultas por não terem mais alta capacidade de diferenciação. As células pluripotentes ou embrionárias são assim chamadas por possuir a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. Elas são encontradas no embrião apenas quando este se encontra no estágio de blastocisto, 4 a 5 dias após a fecundação. Nessa figura, a região circulada em vermelho é chamada de massa celular interna, e é esta massa de células que chamamos de células-troncos embrionárias. O corpo humano possui aproximadamente 216 tipos diferentes de células, e as células-troncos embrionárias podem se transformar em qualquer uma delas. Um esquema especificando esse processo está passando aí. Em uma fase posterior ao embrião de 5 dias, ele já apresenta estruturas mais complexas, como coração e sistema nervoso em desenvolvimento. Ou seja, as suas células já se especializaram e não podem ser mais consideradas células-troncos. Encontra-se principalmente na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. Mas cada órgão do nosso corpo possui um pouco de células-tronco para poder renovar as células ao longo da nossa vida, como mostra a figura. Elas podem se dividir para gerar uma célula nova ou outra diferenciada. As células-tronco adultas são chamadas de multipotentes, por serem menos versáteis que as embrionárias. As primeiras células-tronco humanas induzidas foram produzidas em 2007, a partir da pele, e tem sido daí que são retiradas as células para reprogramação, mesmo que teoricamente qualquer tecido do corpo possa ser reprogramado. O processo de reprogramação se dá início através da injeção de um vírus contendo 4 genes. Esses genes se inserem no DNA da célula adulta, como por exemplo uma da pele, e reprogramam o código genético. Como esse novo programa, as células voltam ao estágio de uma célula-tronco embrionária e possuem características de autorrenovação e capacidade de se diferenciar em qualquer tecido. Estas células são chamadas de células-tronco de pluripotência induzida, ou pela sigla IPS. A pesquisa com as células-tronco é fundamental para entender melhor o funcionamento e crescimento dos organismos e como os tecidos do nosso corpo se mantêm ao longo da vida adulta, ou mesmo o que acontece com o nosso organismo durante uma doença. As células-tronco fornecem aos pesquisadores ferramentas para modelar doenças, testar medicamentos e desenvolver terapias que produzam resultados efetivos. É de relevância sabermos sobre o nosso próprio organismo, como funciona, os órgãos, sistemas, as células e tudo o que há nele. Então você ainda que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva de verdade, porque isso é uma motivação para me produzir aqui mais vídeo no canal. Você que ficou com alguma dúvida sobre as células-tronco, deixe nos comentários para a gente ter aquela conversa sadia. E você ainda que não deixou o like, por favor, deixe o joinha para fortalecer o canal. Muito obrigado, estou indo embora. Tchau, tchau.